Se você cultua os ancestrais, assista esse vídeo até o final e veremos o lado obscuro do culto aos ancestrais. Solta a vinheta. Quando nós falamos de ancestrais, não necessariamente precisamos falar de Egungun, mas Egungun é um grande exemplo. Egungun é uma deidade que vai aproximar, que vai interligar, que vai intermediar este culto aos entes queridos, aos entes que foram conectados a nós de alguma forma, em algum processo do arquétipo humano, ou seja, em algum processo encarnacionista, e ele vai nos auxiliar nisso. Bom, muitas pessoas praticam o culto aos ancestrais e vivem uma vida muito boa, se dão muito bem com o culto aos ancestrais, mas muita gente se dá muito mal quando cultua os ancestrais. E por que isso? Porque existe um lado obscuro nesse culto. O culto aos ancestrais ele pode ser compreendido como uma espécie de idolatria. E o que é idolatria? A idolatria tem a palavra id, de idiota. A idolatria é basicamente você transformar uma pessoa num ídolo, transformar uma pessoa em algo que ultrapassa todo tipo de julgamento, todo tipo de análise que você poderia fazer sobre ela. Por exemplo, dizem que imagem é idolatria. Na verdade, a imagem não é idolatria. A idolatria ela vai além disso. A idolatria é, por exemplo, o momento no qual eu vou depositar em determinada pessoa, no caso do culto à ancestralidade, eu vou depositar em determinado parente toda a fantasia, tudo aquilo que eu imagino que aquela pessoa foi, ou vou colocar e depositar agregando a tudo aquilo que me for falado sobre aquela pessoa. Vocês já perceberam que muitas pessoas, muitos pais, muitos avós, quando eles falam dos seus antepassados, eles o pintam como alguém perfeito, como alguém impecável? Pois então, isso é muito perigoso, pois nós não sabemos quem foi realmente essa pessoa e se essa pessoa, esse espírito, esse Egum, ele realmente quer o nosso bem. Existem muitos acordos no plano espiritual para o reencarne e muitas pessoas elas nascem com missões para servir determinada pessoa. Existem muitos tráficos de espíritos, os acordos espirituais que chamamos, as máfias que organizam. Então, você pode nascer como filha ou como filho de alguém e esse alguém, isso até o Espiritismo fala, pode ter sido alguém que te fez mal na outra vida, que foi também o teu pai ou tua mãe que te fez mal na outra vida e nessa vida ele assume um aspecto mais bonzinho, mas você consegue perceber que essa pessoa ela não é tudo aquilo que ela representa. Às vezes também os reencarnes podem nos trazer antepassados de outras vidas como eles realmente são. Por exemplo, uma pessoa que praticou o culto à ancestralidade numa vida e cultuou tanto uma avó dela, tá? Uma avó bruxa, né? A galera gosta bastante desse termo assim de o bruxo, bruxinha. Ah, minha avó era bruxa, então ela era uma boa pessoa, ela era revolucionária, tá? Então essa pessoa, ela cultuou durante essa vida a avó dela. Ela vai provavelmente um dia reencarnar com essa avó. Só que ela vai reencarnar como filha, por exemplo, não como neta. E aí ela pode conhecer a outra face dessa avó que ela não viu. Então ela pode aprender magia, mas ela vai ver que essa magia ela não é bem aquela magia que ela pensava que era. Então o culto à ancestralidade, ele transpassa o tempo. Muitos dizem que ter imagens é idolatria, mas não tem nada a ver. Imagem não é uma idolatria. A imagem, quando ela é usada de forma alegórica, ela simboliza, por exemplo, aqui nós temos Exu Tranca-Rua das Almas, ela simboliza apenas um signo no plano físico pelo qual eu terei acesso do físico para o plano astral e, consequentemente, o plano espiritual. O meu Exu Tranca-Rua das Almas ele não é assim, como está aparecendo aqui, mas ele pode se plasmar dessa forma se ele quiser. Mas a grande questão é, meu Exu Tranca-Rua das Almas é meu parente? O que é ser parente? O que é ter antepassados? Vejam bem, pessoal, quando uma pessoa ela encontra a outra, um homem e uma mulher se encontram e eles vão gerar um filho, estamos de acordo que ambos fazem parte de
famílias diferentes, não? Pois é. Então, essa criança ou essas crianças terão parte das duas famílias. No DNA deles terão uma parcela das duas famílias e dos antepassados dessas famílias. Então, na verdade, no fundo, quando nós geramos uma família, nós não estamos criando uma família, porque as famílias, de fato, elas não existem. As famílias, elas são apenas convenções, acordos tribais que vão gerar novas tribos. Então, você está sempre gerando outra pessoa que vai guardar um pouco das duas famílias. Então, não existe uma família única. Vocês querem saber o porquê que na Idade Média, e até hoje nós temos casos assim, os familiares se casavam entre si? Um dos motivos era para conservar a terra. E isso é no plano físico, mas no plano espiritual. Por que eles se casavam entre si? Pois justamente eles queriam formar uma grande família, solidificar uma família, tanto no físico quanto no espiritual, manter uma egrégora firme. Para quê? Porque essas pessoas se casando entre primos ou entre irmãos, como tinham, e tem até hoje casos bem isolados, mas que não aparecem tanto na mídia, eles faziam isso para quê? Para que quando eles desencarnassem, eles já pudessem reencarnar como neto deles mesmos. Então, este culto aos ancestrais pode beirar essa idolatria. E a idolatria é o ídolo, né? Você ter esse antepassado como ídolo. E esse lado é muito obscuro, porque nós não conhecemos exatamente quem é aquela pessoa, quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe. Ele pode ter vindo como pai e mãe, você pode ter vindo como pai e mãe de alguém, mas quem realmente é o teu filho? Quem foi? Então, quanto mais da ancestralidade nós tirarmos as fantasias, melhor o culto à ancestralidade será. Um outro exemplo que é muito... desculpa, eu posso ofender algumas pessoas aqui, mas um exemplo de idolatria é quando as pessoas, por exemplo, colocam o nome delas nos filhos, não sei o que, Júnior, ou colocam não sei o que, Neto. No judaísmo, por exemplo, isso é muito comum. Quando nasce uma criança, colocar o nome do avô. Mas aí não tem em Israel o Neto, o Júnior. Mas eles colocam lá o mesmo nome, o mesmo primeiro nome dele no filho, então o nome do avô. Se o avô se chamava Yosef, o neto, né, ele vai se chamar também Yosef. Yosef ben não sei o que, filho de não sei quem. Então, quando a gente coloca esses nomes, né, esses títulos, nós estamos praticando na espiritualidade algo bastante delicado, que é o quê? Você está dando o mesmo destino que você teve para aquela pessoa e selando o destino dela. A nomeação, pessoal, ela é muito perigosa. Nomear um filho, uma filha, é muito perigoso, pois você pode estar selando certos karmas que dificilmente poderão ser de forma tranquila apagados, queimados, purificados, retificados. Então, quando as pessoas elas colocam o nome do avô no filho, muito provavelmente elas poderão ter a surpresa do avô estar reencarnando ali. E é dessa forma que as famílias, no plano espiritual, acabam aqui no físico mantendo a egrégora. Nenhuma família é assim, gerada do nada. Todos nós temos conexões, todos nós somos interdependentes, todos nós temos uma conexão com todo mundo, mas quando se trata de família, nós estamos falando de grupos, egrégoras. Então, tome muito cuidado no culto ao ancestral, porque se isso não está dando certo na vida de você, se isso está atrapalhando, se, por exemplo, o teu nome era o nome do avô, o teu nome era o nome do pai, né? Ou você é neto, ou você é júnior, tome cuidado para ver se essa questão ela não está, por exemplo, atrapalhando a sua vida. Porque muitas vezes alguém coloca o nome de júnior em alguém, né? Coloca o seu nome e júnior, sela o nome dele no próprio filho, e essa pessoa desencarna e depois ele quer voltar, ele quer recuperar o nome dele. Ele quer ou vir como filho do filho dele, ou ele quer recuperar aquilo que o filho adquiriu na vida. E isso nós conhecemos como obsessor. Então, a posse, que pode ser muito bem representada nesse lado obscuro do culto à ancestralidade, a posse, ao colocar o seu nome no nome do filho, da filha,
é algo bastante perigoso. Então, esse foi o vídeo, né? Espero que tenha servido para alguém, né? Eu não quis aqui ofender ninguém, cada um tem a liberdade para cultuar o que quiser, dar o nome que quiser para os filhos, mas foi apenas um alerta, né? Um alerta de se alguma coisa está dando errado, se alguma coisa não está funcionando na vida, se você está vendo ciclos se repetindo, seja você tendo um nome do pai, ou o nome do avô, ou o nome de bisavô, ou o nome de alguém que deram, tem pessoas que dão o nome Mick Jagger para a pessoa, entendem? Se tiverem algo não funcionando, ou se vocês fazem culto aos ancestrais e alguma coisa não está funcionando, alguma coisa está se repetindo, aconselho vocês a fazerem um jogo que no oráculo nós podemos descobrir se tem como retificar isso aí. E é possível agregando outro nome ou agregando trabalhos, né, oferendas que podem retificar o karma que fora lançado no momento do culto à ancestralidade ou no momento do nome. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.